Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado para começar bem a semana, onde a gente vai estar falando hoje um pouco de como a gente pode esperar a semana, né? Dando uma olhadinha um pouco melhor nos dados gráficos macro e depois partindo para as marcações que a gente tem aí para o pregão de amanhã. Antes eu queria pedir para vocês, como sempre peço, vocês sempre me ajudam a estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like, curtindo os vídeos, né, cara? Que isso aí vai ajudar cada vez mais o canal a crescer. Bem como vocês estarem também compartilhando esse vídeo com quem vocês acham que deve. O canal tá crescendo bastante, hoje já somos mais de 600 inscritos. E eu tenho certeza que com a ajuda de todos a gente chega nos 1000 inscritos logo, logo. Tá? Queria também deixar aqui para vocês, se não se esquecerem, aqui embaixo tem o... Aqui embaixo nós temos os dados aí, caso vocês queiram operar no Forex, abrir conta na nossa corretora parceira aí, que é a Huntech Markets, corretora séria, patrocinadora da Fórmula 1, inclusive da equipe Haas. Uma corretora que já está no mercado há muitos anos. Ela hoje atua aí com muita força no mercado Forex. Permite depósitos iniciais baratos, né? Começando com $10. Você pode fazer operações via Pix, ou seja, depósitos e retiradas via Pix. Então ela é muito rápida, muito ágil, e eu tenho certeza que vocês abrindo conta na Huntech, vocês não vão se arrepender. Ou pelo QR Code aí, ou pelo link que está na descrição do vídeo. Beleza? Dados os recados, bora lá para o nosso vídeo, nosso estudo. Vamos estar pegando aqui primeiro o nosso gráfico de 1 hora, 60 minutos, que a gente vê o seguinte: no nosso gráfico maior nós temos essa região aqui, ó, que foi rompida, né, confirmando o mercado de baixa, né? Aqui nós temos nós tivemos aí vou até colocar aqui um boss, né, que foi feito aí nesse movimento. Depois de um topo mais baixo, então, ou seja, nós estamos no movimento de baixa. Nós temos topo, topo, fundo, fundo, né? Então isso nos leva a ter atenção, né, para a gente tá buscando as operações nossas aí. Então, visto isso, o que a gente vai esperar do pregão? A gente sabe que o pregão está subindo, né? A bolsa está voltando a subir. E o que a gente tem aqui? Nós temos esses order blocks aqui, né? E depois a gente tem um outro aqui. Esse aqui até nem é de 5 minutos, tá? É um order block de 15 minutos. Que a gente vai deixar marcado aqui. Não é. Calma. Para a gente ter aí os nossos desenhos. A gente segue aqui, ó. No movimento maior, a gente sabe que a gente ainda está numa tendência de alta, tá? Por quê? Porque no movimento macro a gente ainda tem um fundo. A partir do momento que a gente perder esse fundo aqui do 107, que aí sim, num gráfico maior, a gente tem uma reversão de tendência. Enquanto o preço está acima do 107, ele está fazendo nada mais do que uma correção. Então, isso tudo que está acontecendo aqui é um pullback, tá, pessoal? Um pullback do movimento de alta que teve. Quando a gente olha aqui, ó, no gráfico diário, isso fica bem nítido, ó. Tá? Nós tivemos aqui, ó, o movimento. A gente estava esse movimento aqui de queda no diário. Aí nós teve o choque aqui. O preço fez essa correção e fez um boss. E aqui ele acabou rompendo, violando o topo lá de trás. Significa o quê? Que esse fundo aqui do 106, 107 é o nosso limite, ou seja, enquanto ele estiver acima dele, ele ainda está em movimento de alta, o preço, tá? A partir do momento que ele perde esse movimento, a gente caracteriza que a bolsa entra no movimento de queda de novo. Esse é o cenário macro, tá, pessoal? Vendo o gráfico diário. Claro que para o nosso operacional a gente só tem uma base para falar sobre isso. E quando a gente vai no gráfico de 1 hora, a gente vê o quê?
que o preço ainda está no processo de pullback. E como que eu sei que ele ainda está no processo de pullback? Porque ele ainda rompeu fundo, né? Ele ainda fez um movimento, ó, ele ainda fez um movimento de topos e fundos mais baixos. Então, a gente tem o quê? A gente tem essa região aqui e essa região como regiões muito importantes que o preço tende a ir buscar liquidez nelas para depois ver se ele vai romper e seguir o momento de alta ou se ele vai chegar aqui e seguir descendo. A perspectiva é que o mercado ainda siga por conta disso aqui. Porque o que acontece? Se o mercado chega aqui, não rompe, volta, ele testa essa região aqui, não consegue romper, os compradores defendem esse cara aqui, ó, esse order block aqui, o que é que vai acontecer? Esse preço aí ele vai buscar outro topo lá em cima. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E visto isso, a gente está fazendo o quê? A gente está operando numa região perigosa, né? A gente está aqui, ó, se a gente pega a nossa zona de premium discount, o preço vai bater exatamente nos 50% dessa região. Então a gente tem aqui o que? A gente tem duas regiões importantes aqui. Nós temos essa região aqui e depois nós temos essa outra aqui, ó, que é a região que vai fazer a gente, que é a região ideal para a gente estar buscando as melhores oportunidades, tá? Então, assim, o que é importante a gente saber no pregão de amanhã? Aonde o preço está e o que ele vai fazer, tá? Isso é importante. Para isso, eu vou até deixar marcado esses order blocks aqui no 60, tá? Porque são regiões importantes e aí, de acordo com o pregão, a gente vai ajustando eles no movimento micro. Descendo para o 15 minutos, vocês vão perceber uma coisa, tá? Que o preço, ele fez um choque aqui no 15 minutos e ele vem fazendo o BOSS, Break of Structure. Vocês já sabem, eu já expliquei para vocês. Aí nós temos quais as situações próximas a serem esperadas. Vamos depender da abertura de amanhã. Primeira coisa é esse topo de continuidade, né? O preço, onde o preço tem que romper ele para dar continuidade. Só que a gente está falando de um topo de continuidade que está no order block, num order block de 60 minutos, numa região de venda dos 60 minutos. Então isso é muito perigoso. E aí o que a gente fica esperto? A gente fica esperto com isso aqui, ó, com essa região que é o nosso choque agora, tá? Aqui é a ponto de tomada de decisão. Ou seja, enquanto o preço estiver aqui em cima, a gente está olhando para a compra. A gente está olhando nas regiões de baixo para estar olhando para a compra, porque a gente está a favor do movimento, né? Lembra que eu falei para vocês, ó. O preço está subindo, está fazendo topos e fundos mais altos, né? E acabou de romper um outro topo. Então, enquanto ele estiver aqui em cima, eu vou esperar por compra. Então, ele pode fazer isso aqui. Aí falhar e aí me dá a venda. Mas enquanto ele estiver acima dessa região, a gente ainda enxerga o índice comprador. Tá? Então, muita atenção. E por que isso? Isso é uma coisa que eu já expliquei para vocês várias vezes. Último fundo e último topo marcado. Esse é o último movimento das pernas, né, de alta. Para o movimento reverter, ele teria que perder esse fundo, não romper topo e vir buscar aqui. Isso é um movimento clássico. É o que a gente espera que aconteça, né? Por isso que a gente não marca nada aqui. Por quê? Porque vai depender da abertura do mercado. Desculpa. Se o mercado abrir aqui para cima amanhã, não vai adiantar nada a gente marcar isso aqui como sendo order block, porque ele já vai abrir o pregão morto, né? Então, se abrir para cima, a gente vai estar buscando ainda pelos níveis superiores. Se o preço abrir rompendo aqui, aí sim a gente marca esse order block, que aí é a grande possibilidade do preço vir buscar as zonas de fundo, entenderam? Beleza, galera? Então, assim, muita atenção com isso. E aqui nós temos as nossas marcações do 15 minutos. Tá? Dos nossos order blocks de 15 minutos. Então a gente tem aqui esses dois caras aqui. Eu vou deixar marcado no 60, tá, pessoal? Porque essa aqui, a região é toda importante.
E como eu tenho falado para vocês, a gente não está operando com risk and try por conta do tamanho que estão os stops. A gente vai esperar o preço chegar, né? Se o preço abrir amanhã aqui rompendo, a gente vai esperar para ver se ele vai dar continuidade, se ele vai perder o topo, vai voltar a dar a nossa oportunidade de venda sempre dentro dos time frames menores, tá? Isso aí que é importante vocês terem sempre em mente. Esse é o nosso desenho e é isso que nós sempre vamos buscar. Então aqui a gente tem o outro order block de compra do 15 minutos. Tá? Aqui a gente tem o lado vendedor, que são os order blocks importantes na parte superior do gráfico, que vocês precisam estar atentos. E aqui a gente tem as zonas de baixo, tá? Então eu vou deixar essas marcações, amanhã durante o pregão a gente observa. Lembrando que amanhã a gente tem a nossa live, tá? E ela que vai, aí durante o pregão a gente vai acompanhando tudo os acontecimentos. Vamos falar um pouquinho do dólar aqui, ó. O dólar também ele tá fazendo um movimento. Deixa eu apagar essas partes lá de trás para não atrapalhar. O que está acontecendo com o dólar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no diário para a gente dar uma averiguada. Ó. No diário, o dólar ainda está dentro daquela região. Ele ainda está dentro daquele canal, tá? Só que vocês percebam o quê? Ele é um canal que ele está se abrindo. Ó. Eu tenho essa região aqui. E eu tinha essa região aqui de baixo, só que ele tá abrindo, tá? E aqui, ó, ele já tem falhado esse topo. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque esse cara aqui é a continuidade. Se ele romper esse topo aqui, ele pode voltar para ir buscar a região de cima do canal. Lembrando que aqui tem uma liquidez enorme, ponto de dólar muito caro, né? Então, assim, a gente está chegando numa região de topo. Eu sempre falo, quando o dólar fica caro, é muito perigoso estar operando comprado, porque qualquer hora você pode tomar aí uma surpresa. Tudo bem que ultimamente a gente não vê mais Banco Central atuando, né? Por conta dos preços que o dólar tá, mas é muito importante isso. No micro, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa região aqui de fundo, que é uma região muito importante. Tá, eu vou deixar ela marcada aqui, que é uma região que é uma região determinante aqui para a gente tomar decisões caso o preço venha chegar lá. Porém, o preço ele ainda está nessa região de topo, e aqui nós temos uma característica interessante que eu deixei marcado aqui antes, para que a gente esteja atento quem opera dólar, porque nós tivemos aqui um boss, nós tivemos outro boss. E lembre-se que esse aqui, ó, é o último movimento. E ele chegou a violar aqui, ó. Eu deixei esse choque marcado com atenção. Por quê? Porque esse aqui foi um fecha fora, fecha dentro. Ele bateu e voltou e ele fechou dentro dessa região. Pode ver, ó, que ele respeitou esse fundo aqui. Esse aqui. Tá? Então, isso daqui pode ter sido um fake out. Então, o que nós vamos ter para amanhã? Eu quero que vocês fiquem atentos. Eu vou deixar marcado como choque essa região aqui, que é a abertura do dia. E vocês têm que estar atentos também a essa região aqui. Tá? Vamos ver como é que vai abrir o dólar. Por quê? Porque nós temos esse order block de venda. No gráfico, se a gente olha aqui, ó, os 5 minutos, vocês vão ver que nós já tivemos um choque. Olha só. E um choque muito legal. Porque ele fez esse movimento, esse aqui subiu, e aí ele foi capturando liquidez, aí ele fez o último movimento, voltou e já desceu. E aí confirmou o choque, né? Confirmou o choque, dando a outra oportunidade e rompendo o nosso 15 minutos. Então, quando vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele já rompeu 2 choques, do 5 e do 15 minutos. Então, por isso que esse order block aqui está marcado.
que é para a gente saber e tá esperando o que o preço pode acontecer caso ele chegue aqui em cima, tá? Muita atenção nessa região, tá, pessoal? Que o dólar ele tá perigoso, então vocês têm que ter muita atenção. Então isso é o que a gente vai marcar no dólar para amanhã, porque a tendência é que ele abra aqui dentro dessa região aqui e trabalhe por aí, beleza? Então era isso, esses são os nossos estudos do mercado para hoje e para amanhã, de hoje para a semana, focado amanhã. Amanhã a gente se encontra na nossa live a partir das 9h30 da manhã. Tenham todos um excelente fim de domingo, um ótimo pregão amanhã e boa noite.